É, Magrão, os erros fizeram a diferença, hein? Turma, começa agora os 3 pontos de Grêmio 2, Fortaleza 1, derrota lá no Rio Grande do Sul. Se a gente for olhar a história, uma derrota para o Grêmio na Arena do Grêmio não é nenhum absurdo, né? O Fortaleza, por exemplo, nunca venceu lá, seja na Arena do Grêmio, seja no antigo Olímpico. Então é um adversário sempre muito complicado, tem uma força muito grande jogando em seus domínios, mas não vive um grande momento e o Fortaleza poderia ter se aproveitado melhor dessa situação e a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas nuances da partida. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está inscrito. Chegamos à marca dos 10 mil, isso é muito importante para nós. Muito obrigado a todo mundo que acredita, né, que acompanha, que interage, é sempre muito legal, concordando, discordando, enfim, mantendo aquele respeito. Então, não esquece só de deixar o like aqui, tá? Para ajudar aí esse vídeo chegar para mais pessoas. Tô gravando de manhã, né? Por isso a minha cara de sono. Daqui a pouco vão dizer, tá chorando, né? Não é por isso, né? Ontem, Fortaleza jogou contra a equipe do Grêmio e o primeiro ponto é inevitável não falar do Magrão. E assim, o Davidson, quando vai para o intervalo, ele fala, né, aquela máxima do futebol, que ganha todo mundo e perde todo mundo, que não dá para colocar na conta só de um jogador a derrota, os erros e tudo mais. Ele até fala assim, errou todo o grupo. Eu entendo o que o Davidson fala, eu acho que é digno, como eu disse, é uma coisa de praxe do futebol, você vai lá, protege o seu companheiro, mas erros individuais acontecem e eles também fazem diferença. E acho que é sim o caso de ontem. Né? O Magrão é um goleiro que ganhou oportunidade depois que o João Ricardo e o Breno machucaram. O Fortaleza traz o Vinícius Silvestre, mas o Breno já. Mas o Magrão engata a terceira partida seguida aí. Jogou contra o Bahia, jogou contra o Bragantino e agora joga contra o Grêmio. Contra o Bahia, ele começa um jogo muito turbulento ali, errando, mas o Bahia não aproveitou as oportunidades que teve. Né? Tem pelo menos duas assim claras em erros individuais do Magrão. O Grêmio ontem teve 2 pênaltis, né? A primeira é um lançamento, né, do Bright White que parece um chutão para frente. O Pacheco até atrasa um pouco da passada porque vê o movimento do Magrão saindo, mas o Magrão não define. E quando ele acelera para fazer o corte, aí o jogador do Grêmio antecipa, se eu não tiver enganado, o Christian Oliveira, e aí ele sofre o pênalti. O Bright White bate e faz 1-0. No segundo, é outro lançamento nas costas da defesa, que o jogador do Grêmio domina a bola para invadir a área, acho que era o Alisson, e aquele lance de praxe, né? Que ele adianta um pouquinho a bola e os dois correm para a bola e o Magrão chega um pouco atrasado. Esse até menos. Ele é mais do cotidiano de um goleiro, da disputa de goleiro e atacante, do que o primeiro. Mas eu acho que ele também perde um pouco da bola e assim, ele tinha acabado de fazer um pênalti e ficou muito marcado ali, né? Em 15 minutos, 2 pênaltis feitos por ele. Até se perguntou se merecia a expulsão. A regra diz, né, que não era para expulsão, porque quando o jogador do Grêmio corta para o lado, tira a direção do gol, né? Então essa é a explicação da regra, não estou aqui dando opinião. Enfim, o fato é que ele não é expulso, tinha tomado cartão amarelo no primeiro lance e o Grêmio faz 2-0 em 15 minutos. E o Fortaleza não fazia uma partida ruim. Esse vai ser, inclusive, o segundo ponto. Então, só para a gente fechar, os 2-0 para o Grêmio já praticamente encaminharam o resultado. Era impossível empatar? Não, e não foi. O Fortaleza até criou oportunidades para empatar. Mas a gente sempre fala aqui, né, das estatísticas, que o mais comum é quem sai na frente não perde o jogo, pelo menos. E quem faz 2-0 dificilmente toma uma virada. Dificilmente, isso é matemática. E o Grêmio fez 2-0, então quando faz o 2-0 já dá um baque ali no Fortaleza, que até consegue fazer o 2-1. Mas os erros foram capitais e aqui fica uma pergunta. O Fortaleza trouxe um goleiro também para esse contexto, Vinícius Silvestre. Então, na minha conclusão, em 3 partidas, é porque, de fato, o Magrão está melhor do que o Vinícius. Essa é a conclusão. Fortaleza trouxe um goleiro para ser quarto goleiro e não terceiro, como a gente imaginava. Então, é realmente uma situação que é intrigante. E aí, só para concluir, de fato, essa primeira parte faz diferença.
quando você não tem jogadores do nível mais alto no Campeonato Brasileiro, isso faz muita diferença. O segundo ponto é dizer que o Fortaleza de fato não fez um jogo ruim. O Fortaleza não jogou mal contra o Grêmio, foi dominado, foi amassado. Pelo contrário, eu gostei da postura defensiva do time de novo. Mesmo jogando fora de casa, o Paiva manteve uma estrutura parecida do jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, onde o Fortaleza marcou alto, onde o Fortaleza pressionou a saída do Grêmio. O Davidson marcava a movimentação dos volantes quando a bola estava ali na intermediária. Os pontas, né, Herrera e Breno Lopes, acompanhavam os laterais, forçando que essa bola voltasse para o Kahneman e Wagner Leonardo. Quando o Fortaleza ia subindo essa marcação, aí o Davidson acompanhava, o Luca Priol espetava e os dois volantes, né, os dois mais de pegada, Sacha e Matheus Pereira, encostavam nos dois volantes do Grêmio. O que é que isso obrigava? A mesma coisa contra o Bragantino, a zaga quebrar lá para frente e o Fortaleza tinha vantagem no jogo aéreo e na disputa pela segunda bola. Então era uma estratégia que de novo funcionava. Fortaleza toma os gols, mas não muda essa postura. Continuou fazendo isso, continuou bem postado em campo e competindo bem. O Grêmio não vive uma grande fase, o Grêmio não é um grande time e o Fortaleza entendeu isso e jogou dessa forma, né? Elogiar a partida do Herrera, gostei muito da movimentação, acho que vai dar uma opção muito boa ali pelo lado, acho que é um jogador que pode ajudar. Ele trocou os laterais, né? Colocou Mancuso e Pacheco. Acho que os laterais foram muito corretos e mantendo a ideia de não subirem as linhas de fundo, eles vão até a intermediária, dando uma sustentação ao jogo dos pontas, que jogam abertos, que jogam livres, e eles aproximam para fazer um trabalho, montando uma espécie de losango, talvez, né? Onde os meias estão aqui, os pontas mais abertos e eles encaixotam por dentro, né? Então formando aquela afunilando, quando eles atacam, afunilando a defesa do Grêmio, né? Dando opção por dentro e também por fora. Então é uma estratégia, não é certo ou errado, mas é uma estratégia. É perceptível que aquela ideia de não ir no fundo e fazer cruzamento, até porque o Fortaleza só joga com um jogador na área e dois flutuando e que não são altos, né? Então faz sentido essa ideia de não ficar tentando cruzar a bola na área toda hora. E o terceiro ponto é dizer o seguinte: o Paiva, na minha opinião, segurou muito as últimas mudanças, principalmente. Ele troca primeiro aos 17, depois ele troca o Pikachu, tira o Herrera ali por volta dos 30 do segundo tempo, e o Davidson no segundo tempo caiu muito de produção. Ele até faz uma coisa diferente, né? Coloca o Lucero e o Davidson para jogarem juntos, talvez até na ideia de o Grêmio vai se fechar e aí eu vou poder usar essa bola aérea, essa bola com dois pivôs, um para escorar e o outro para ir para dentro da área como referência. Mas o Lucero não entrou bem, inclusive uma queda vertiginosa assim, de produção do Lucero. Incrível como o cara não joga bem, assim, parece outro jogador mesmo. O Davidson caiu de produção e ele poderia talvez ter dado mais oportunidades ao Barreiro, que joga muito pouco até aqui, né? Jogou pouco contra o Bahia, jogou pouco contra o Bragantino e joga pouco contra o Grêmio. Assim como o Herrera, talvez ele pudesse ter tido um pouco mais de oportunidade, que aí me leva a pensar, pô, será que o Barreiro tá bem fisicamente? Será que não tá? Acho que o Barreiro praticamente não pega na bola ali nos 5 minutos, já é um jogo mais amarrado. O Fortaleza criou pouco no segundo tempo. A gente lembra um cruzamento da esquerda, se eu não me engano foi o Priol, o Matheus Pereira, um cruzamento nas costas da defesa que o Davidson cabeceia, o Volpe pega, e depois não foi o Matheus Pereira que cruzou, porque o Priol aproveita o rebote e manda por cima do gol, e a falta batida pelo Ávila já aos 44, que o Volpe faz uma defesaça. Inclusive no treino aberto que a gente pôde acompanhar, o Ávila foi muito bem, né, nas cobranças, né, fazendo gols e tudo mais. E é uma opção aí na bola parada, né? Um cara que bate muito bem na bola, mas criou muito pouco. E o Paiva talvez tenha segurado mais essas últimas mudanças. Se ele tivesse acelerado mais, talvez tivesse tido outras opções. Ganhar, perder, empatar, e não tem como cravar que mudando daria certo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não sei por que ele demorou tanto. Até porque os que saíram já estavam caindo de rendimento já fazia um tempo. Agora é pensar no Corinthians, tem um tempo para trabalhar, mas continua na zona de rebaixamento e continua com essa pressão.
é o que a gente vai ficar acompanhando aqui. Deixa a tua opinião, deixa os teus comentários, eu quero saber também o que é que você achou da partida. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e a gente volta na próxima. Um grande abraço e a gente se encontra.